Olá, vamos fazer aqui um compilado para o encerramento da nossa disciplina de Ecologia Aquática. Tanto no ecossistema de água doce quanto no de água salgada, a gente vai encontrar compartimentos bióticos com características próprias. Vamos iniciar falando do plâncton. Os plânctons são aqueles seres organismos que ficam em suspensão na coluna d'água. Ou seja, eles não têm capacidade de nadar e eles vão ficar, então, sendo levados ali pela correnteza, né? Eles ficam à deriva ali na massa d'água. Sendo que existem organismos que compõem o fitoplâncton, e aí, dentre esses organismos, a gente vai ressaltar as microalgas, né? Algas unicelulares, microscópicas, fotossintetizantes, como, por exemplo, aqui na imagem a gente pode ver algumas clorofícias, algumas diatomáceas, que são algas que têm carapaças. E nós temos também, como constituinte do plâncton, o zooplâncton. No zooplâncton, a gente vai encontrar alguns animais também, vários deles microscópicos, outros de tamanhos diminuto, que podem ser microcrustáceos, podem ser larvas de insetos, que podem ser moluscos que ficam ali à deriva nessa massa d'água. Um outro compartimento biótico que a gente tem é o nécton. No nécton se encontram seres agora com capacidade ativa de natação, ou seja, eles podem, através dos movimentos de natação, mudar de massa d'água em que eles se encontram. Dentre esses organismos, a gente pode citar os cefalópodes, como lulas, por exemplo, e sépia, que a gente vê nessas imagens aqui de baixo, e podemos encontrar também peixes, répteis como as tartarugas e serpentes d'água. Podemos encontrar aves como os pinguins e podemos encontrar mamíferos como os cetáceos. Vejam que apenas os anfíbios, né, não são encontrados aqui no nécton. Também temos como compartimento biótico os bentos. Os bentos, pessoal, são todos aqueles organismos que a gente vai encontrar associados ao sedimento, ao fundo, né, ao substrato, sendo que eles podem ser de origem vegetal, e nesse caso a gente vai caracterizá-lo como fitobentos, assim como diversos tipos de algas e plantas aquáticas, e nós temos também os zoobentos, sendo que esses zoobentos, eles podem compor a epifauna, que são aqueles organismos que vão caminhar sobre o sedimento, ou eles podem ser também parte da infauna, que vão ser aqueles organismos que vão viver entre os grãos de areia, formando ou não galerias dentro deste sedimento. O próximo compartimento biótico que iremos abordar é o neuston. No neuston estão participantes, organismos que vão ficar associados à lâmina d'água superficial, sendo que existem aqueles organismos que têm a capacidade de caminhar sobre a água, utilizando, né, a característica da tensão superficial, e nesse caso eles são chamados de epineuston. Então, vocês já devem ter verificado em algum rio, por exemplo, alguns insetinhos que têm essa capacidade de caminhar sobre as águas, normalmente são hemípteros. E quando a gente para pensar nas larvas de mosquito, por exemplo, a gente já vê uma situação diferente em que elas não estão sobre a água, elas estão sob a água, né? Como no caso aqui a gente vê nessa primeira imagem. E, portanto, nesse caso, eles são considerados o hiponeuston, uma vez que estarão abaixo da camada
superficial da água. Por último, a gente vai falar do compartimento biótico perifíton. O perifíton, pessoal, ele geralmente é composto por organismos microscópicos que podem ter neles bactérias, algas unicelulares ou pluricelulares também microscópicas, protozoários, sendo que eles podem ser livres, como essa primeira imagem, ou eles podem ser pedunculares, como esses da segunda imagem, em que a gente tem aqui alguns exemplares, como, por exemplo, a vorticela. Nesse caso, qualquer objeto que esteja submerso em uma superfície de água, que pode ser uma planta aquática, uma alga, uma tartaruga, um peixe, qualquer tipo de superfície que estiver submersa, ela vai estar ali propensa a desenvolver um biofilme que fica ali, muitas vezes invisível a olho nu, mas que é composto de todos esses micro-organismos. Agora vamos nos aprofundar mais nos ecossistemas de água doce. Para isso, vamos começar falando sobre o ecossistema lêntico, como lagos e represas. Aqui a gente tem uma representação que vai mostrar para a gente essa área inicial em que a gente tem essas plantas aquáticas aqui, também conhecido como macrófitas, né? Que vejam só que é uma parte desse lago em que recebe incidência da luz solar. Nesse caso aqui, a gente vai ter esse local chamado de zona litoral. A zona litoral ela vai compreender basicamente as margens desse lago, em que até mesmo a parte do substrato consegue receber luz solar. Quando a gente caminha mais para o fundo desse lago, aqui ele já vai trazer uma região em que não é iluminada pelo sol, né? E, portanto, um local em que não há possibilidade de sobrevivência de organismos autotróficos. Então, aqui a gente vai ter a chamada zona liminética. E quando a gente fala aqui, então, dessa zona que pega luz solar, que a luz solar é incidente, a gente chama de zona eufótica. Então, eu tenho primeiramente aqui uma zona eufótica e na parte mais profunda desse lago, a gente vai ter essa zona profunda, que é uma zona em que não há incidência de luz solar e, portanto, não há fotossíntese. Quando a gente para observar como esse sedimento está distribuindo no planeta, vamos observar, nos atentar principalmente para o sedimento aqui, ó, que está marcado no globo em azul, que são os sedimentos calcários, e em verde, que são os sedimentos silicosos. Vejam a grande abrangência que eles possuem. E como contribuintes dos esqueletos calcários, a gente vai ressaltar aqui dois grupos, os foraminíferos e os pterópodos, que são caramujos, que têm suas carapaças calcárias, e para o sedimento silicoso, nós vamos destacar aqui os radiolários e as diatomáceas, que têm suas carapaças, então, silicosas. Agora nós vamos falar sobre alguns ecossistemas específicos aí, né, dos mares, como, por exemplo, as zonas das marés, né, ali naqueles locais de costões rochosos. Esses locais, pessoal, são aqueles em que parte do tempo fica coberto pela água e parte do tempo ele fica exposto, de acordo aí com as variações de maré. Essas regiões, elas possuem
alta densidade e riqueza de organismos macroscópicos, ou seja, é um ambiente muito bacana quando a gente tiver a oportunidade de ir para a gente observar a vida marinha ali, né? Muitos desses organismos, inclusive, são organismos sésseis que ficam ali aderidos naquele substrato. E devido a essa topografia diversificada dos costões rochosos, que muitas vezes são formados por pedras, né, amontoadas entre si, aquilo vai gerando uma grande quantidade de microhabitats. E uma vez que eu tenho muitos microhabitats, eu vou ter também uma grande diversidade biológica, né? E aqui também, nessa região dos costões rochosos, a gente observa a chamada zonação. De acordo com a distância que eu vou estar da água, ou seja, e também da maior possibilidade ou não de tolerar uma dessecação, eu vou tendo ali uma estratificação de organismos que vão ficar ou mais próximos à região da água ou mais próximos à região da areia. E nesse local, né, devido a essa grande acessibilidade que a gente tem a esses organismos nos momentos de maré baixa, são locais que permitem aí bastante estudos descritivos e experimentais, né, por essa facilidade de observação, coleta, tudo mais. Agora vamos observar quais organismos a gente consegue encontrar em um costão rochoso. Nós temos aqui nessa região superior do costão, também conhecido como supralitoral, a possibilidade de encontrar organismos como a litorina, que é um caramujo, né, que vai se alimentar daquele biofilme que fica ali preso nas rochas, né, do perifíton, e também um crustáceo, né, a lígia, também conhecida como baratinha da praia, e que é um organismo aí, né, aparentado àquele tatuzinho de jardim. Nessa região mais do meio do costão, a gente encontra aí organismos como bivalves, ostras, mexilhões, né, que são organismos filtradores, e alguns outros organismos também conhecidos como pateliformes, que são raspadores também do biofilme presente nas rochas. E nessa região mais próxima da água, né, em que a quantidade de tempo que esses organismos vão estar expostos ao ar é muito menor, a gente vai ter uma explosão ali de biodiversidade, acontecendo nessa região do costão rochoso, uma quantidade enorme de algas, de esponjas marinhas e de equinodermos, né? Algumas estrelas do mar, mas principalmente os ouriços, né? Por isso tem que ter bastante cuidado também ao caminhar por um costão rochoso para não ter uma surpresa desagradável aí, né? Acabar se machucando e atrapalhando o passeio. Vamos abordar agora o ecossistema de praias arenosas. E aqui nós temos alguns organismos que vão acontecer aí nessas praias arenosas. Na região mais do supralitoral, a gente tem os piolhos d'água, né, os anfípodas, ocorrendo bastante. O caranguejo fantasma, né, os ossípodes. Na região mais intermediária, a gente tem grande quantidade de poliquetas, de um crustáceo que é parente lá do tatuzinho de jardim também, de bivalves como o Donax, né, que tem a capacidade ativamente de se enterrar na areia à medida que vem uma onda ou um vento e desenterra. Ele tem a capacidade de se enterrar ativamente. Temos ali também as tatuíras, né, que vão estar compondo a biodiversidade nessa região. E na parte mais próxima à água, nós vamos exemplificar aqui como o Ceritium, né, que são alguns organismos, né, que vivem em conchas, e também crustáceos como o camarão fantasma, o Caliquitros. Por último, vamos falar
do ecossistema de recifes de coral. E nesses ambientes que formam como se fossem edificações calcárias enormes, né, a gente tem a participação ali de organismos muito importantes para que isso tudo funcione, né? Normalmente, esses recifes de coral, eles estão localizados em regiões que eu tenho alta temperatura, né? E que também tenha condições de luminosidade e para que os organismos que compõem esses corais, eles possam, então, sobreviver. Nessa região dos corais, a gente tem uma importante relação mutualística que acontece entre os pólipos ali dos corais com algas unicelulares, que são as chamadas zooxantelas. Então, como que acontece nesse mutualismo? A gente tem as algas produzindo ali matéria orgânica e fornecendo parte dela para os pólipos, e nós temos os pólipos absorvendo a matéria inorgânica e repassando parte delas para as algas também, né? A gente tem nesses ambientes uma situação que acontece graças a impactos ambientais, que é o branqueamento desses corais. O branqueamento desses corais nada mais é do que a morte, né, dos organismos que compõem esses corais, ou das águas, ou dos pólipos, ou dos dois, né, fazendo com que esse ambiente, então, ele não tenha mais vida, né, a não ser a partir de um determinado tempo, né, que começam ali a aderir nessa região dos corais algumas algas, né, que vão utilizando ali aquele esqueleto calcário como substrato para sua fixação. Mas a importância biológica dos corais ali já ficou perdida. Mas é possível que as mudanças climáticas, a eliminação de gases tóxicos na atmosfera, eles tenham influência no ambiente aquático, porque muitas vezes a gente fica mais focado em considerar que essas consequências vão ser basicamente na atmosfera, uma poluição atmosférica, né? Mas a gente esquece muitas vezes que essa poluição atmosférica ela tem um impacto também sobre os corpos hídricos. Se a gente imaginar, né, que vai ter, por exemplo, lançamento de gases que amplificam o efeito estufa natural, nós vamos estar falando da possibilidade de um aquecimento, né? Um aquecimento atmosférico que também vai ocasionar uma mudança na temperatura das águas, dos corpos hídricos. Essa mudança de temperatura nos corpos hídricos, elas podem, por exemplo, ocasionar uma mudança nas correntes marítimas ou marinhas, que a gente sabe que são influenciadas aí por correntes frias, correntes quentes, e o movimento e o sentido dessas correntes, eles podem ser alterados de acordo aí com a temperatura. Essa temperatura também alterada, ela vai ocasionar acidificação oceânica, assim como também a grande chance de acontecer mudanças no ciclo hidrológico, porque a gente não falou de evaporação, é um dos processos básicos ali do ciclo da água. Uma vez que eu tenho temperaturas mais altas, eu aumento a evaporação, que vai aumentar a precipitação, que muitas vezes não vai ter espaço para escoar e abastecer então os lençóis freáticos e os corpos hídricos. Então, uma mudança que pode impactar de diversas formas o nosso planeta, seja com grandes enchentes, seja com grandes momentos de seca. Esse aquecimento ele pode chegar também a temperaturas extremas, que vai propiciar o aumento do nível e da temperatura da água do mar, o que vai aí impactar diretamente várias comunidades que dependem desses corpos hídricos, então já estão estabelecidas, né, para viver nesses corpos hídricos, nas condições físico-químicas
que existem sem esse aquecimento exagerado, né, provocado aí por essas ações antrópicas. Então, pessoal, o que a gente consegue observar é que, caso nada seja feito para que a gente enfrente as mudanças climáticas e as alterações atmosféricas provocadas por elas, a gente vai ter um comprometimento no ciclo da água, considerando o ciclo curto da água, como também o ciclo longo da água, dependendo dos impactos que acontecerão. E com isso, toda essa biodiversidade aquática, todos esses ecossistemas aquáticos estarão, então, sob ameaça. Portanto, essa é a grande importância da gente se atentar para essas mudanças, com o objetivo da gente promover a manutenção desses importantes, fundamentais ecossistemas aquáticos, né? Fundamentais para a manutenção da biodiversidade e para a manutenção da vida humana, né? Uma vez que a gente sabe que o verdadeiro pulmão do mundo, na verdade, não é a Amazônia. O verdadeiro pulmão do mundo é o fitoplâncton, né? Que está aí presente na maior parte do globo terrestre, que é formado pela água, né, constituído por água. Uma vez que esses fitoplânctons, eles produzem oxigênio, mas como o ciclo de vida deles é curto, eles não vivem o suficiente para consumir todo o oxigênio produzido. Então, sobra para os demais organismos que não são produtores de oxigênio. Ao contrário da Amazônia, que produz em grande quantidade, porém também consome em grande quantidade, né? Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa disciplina de Ecologia Aquática. Desejo sucesso a todos. Grande abraço.